esta estatalização foi, digamos, um argumento fundamental para correr e criar mal-estar à Companhia de Jesus, não é? Portanto, impedi-la de continuar com o peso que ela tinha no ensino secundário, nos estudos menores, mas porque é necessário organizar a economia de Estado, é necessário reformar a administração pública, é necessário criar censos de população. Portanto, com Pombal, digamos, a estatalização começa a avançar, de tal modo que a legislação pombalina já contém programas, já contém indicações de como se recrutam os mestres, contém indicações de como se fazem a escrituração das presenças e por outro. Um segundo ciclo é o ciclo de nacionalização. Este ciclo de nacionalização está muito associado aos românticos a todo meados do século XIX. No caso português está muito próximo da Revolução Liberal, bem na sequência da Revolução Liberal, que é agora, uma vez apossado o Estado, tendo o Estado tomado conta, digamos, da escola, como é que a escola ganha legitimidade face à nação. Como é que aquilo que as cartilhas maternais ensinam é tomado como a norma da língua portuguesa. Este debate é um debate fundamental. Como é que a história que a escola vai ensinar é a história que a nação reconhece. Esta nacionalização é um debate fundamental que vai atravessando e que vamos encontrando em ciclos transversais, na Alemanha, em França, todo o núcleo romântico, não é? Os textos de Almeida Garrett, nesse aspecto, são interessantíssimos para ele. Há, já mais para o final do século, um outro ciclo, que é um ciclo em que o desenvolvimento desta escolarização, a uniformização da cultura escrita, os modelos pedagógicos e didáticos emergentes e ligados à escola, o perfil técnico, o perfil topográfico, o perfil contabilístico, o perfil estatístico, o perfil mais ligado ao jurídico. Esses perfis levam a que a dimensão da escola começa a ter órgãos próprios, governamentalizada, é preciso dar-lhe ordem. E aí vamos ter o Conselho Superior de Instrução organizado em cadeia, com representantes locais, com representantes regionais e locais. Uma governamentação que tem um aspecto fundamental, que é o avanço da escrita. Os impressos que a escola vai começar a utilizar neste terceiro quartel do século XIX são impressos que vão ficar. Os professores vão todos escrever o mapa de frequências do mesmo modo. Vão todos apresentar os resultados dos alunos do mesmo modo. Aquelas pautas de governamentação e a inspeção, sobretudo o elemento da inspeção. Mas para o final do século, no caso português, temos um exemplo importantíssimo com a escola republicana. A escola vai avançar, vai ser como que tomada como célula de Estado, como uma estrutura a que o Estado dê tamanho. Regimentação, não é? Por meados do século, há um outro ciclo fundamental, que é a mundialização do modelo escolar, aí já com a intervenção da Unesco, toda a força da OCDE, e um dia, de forma um pouco surpreendente, pelo final dos anos 70, pelo final já dos anos 60, mas sobretudo a partir dos anos 70, a cultura escolar entra em crise. Maio de 68, que percorre o mundo, já começa a ser um movimento transversal, o que é sintomático. Se ele é um movimento transversal é porque a escola estava transversalizada, estava já mundializada. Portanto, começa a contestação à escola, o perigo da escola, a unidimensionalidade da escola, e começa um outro ciclo de diferenciação, que é o ciclo que nos vai encontrar. Como é que os municípios se situam aqui? Na primeira estatalização, o município surge muito como polo de desenvolvimento. No segundo ciclo, o ciclo de nacionalização, o município é constitutivo do nacional. Eles são os legítimos representantes da cultura nacional. Num terceiro ciclo de republicanismo, eles assumem, em boa parte, esta dimensão pedagógica e foi-lhes transferida. Eles puderam criar escolas de formação de professores, escolas profissionais, escolas navais, criaram cursos técnicos
Isto acontece muito em final do XIX, todo no início do século XX, os municípios avançam para o ensino profissional. Sei lá, recentemente tive de escrever qualquer coisa sobre o município de Famalicão, e é interessantíssimo como é que este município pedagógico, em sede de república, ele assume esta componente pedagógica. Claro que em sede do município corporativo há um papel que esteve confiado aos municípios, que muitas vezes está subsumido. É preciso reconstituir. O próprio plano dos centenários não era uma oferta do Governo Central aos municípios. Aquilo não é assim como muitas vezes a historiografia nos quer ditar. Está aqui, o plano centenário vai ser, não sei o quê. Não. Tudo ele era resgatado ou era implantado no terreno se os municípios avançassem com o terreno. Os municípios avançassem com garantias de pagar a manutenção da escola, os municípios avançassem com expropriação e infraestruturas para chegar à escola, os municípios. Processo que levou a que, quando fizeram balanço do plano dos centenários em 1959-60, tinham concluído que estava resolvido em 50%. Porquê? Em grande parte porque a incapacidade dos municípios para avançar tinha parado o processo. Os municípios estavam aqui na universalização escolar e passavam por eles ou não. Como não podiam, não avançavam. As campanhas de alfabetização dos anos 50 voltavam aos municípios ou não. A criação de muitos cursos escolares, o ensino técnico, e também o ensino técnico, a história do ensino técnico, no binómio com os municípios, é qualquer coisa de surpreender. Não é? Bom, e ainda pós 25 de Abril, os municípios estavam confrontados com a universalização escolar. Eles asseguraram a telescola, as infraestruturas de telescola, muitas vezes resolveram rapidamente os pré-fabricados, instalados de um ano para o outro, não sei o quê. Foi uma movimentação municipalista. E claro que os municípios hoje, nesta questão da diversificação, não podemos dizer que não é fácil falar da diferenciação escolar se não voltarmos a resgatar o espaço municipal. E é o debate em que estamos cruzados hoje, não é? E é uma outra legitimação que os municípios estão a tentar utilizar, ou não, ou alguém puder. Que desafio! Eu acho que eu vou deixar os desafios que depois o debate proporcionar e vou permitir-me só mostrar-vos, uma vez que o professor Machado me preveniu, estou a perder, estou já a avançar muito no tempo. Machado, passe-me para os mapas, passe-me. Só para fechar um bocadinho este pensamento, eu peço desculpa se essa questão dos desafios não é... Eu posso tê-los desiludido em trazê-los a esta sala hoje, mas a questão dos desafios não era bem aquilo que me trazia cá. Trazia mais estas tais lições da história que Machado chamava. E, portanto, o que são estes mapas? Queria que pudesse ampliar para mim. O que é que são estes mapas? A partir de um trabalho interdisciplinar, nós do lado mais da história da pedagogia, da história da educação, os colegas da história da administração, reconstituindo as periferias dos municípios e reconstituindo... Há hoje uma base de dados que está num grupo de investigação da Universidade Nova, fantástico, que nos remete para isto. Reparem o que é que temos aqui. Temos um mapa de início do século XIX, 1801, com os contornos dos 800 e tantos municípios da época. Tem sido um esforço cartográfico, um esforço dos colegas de geografia e dos colegas de administração, um esforço titânico para, a partir das novas tecnologias, da escrituração SIG, não é? Sistema de identificação, de inscrição geográfica, poderem trabalhar estes mapas e darem-nos o senso. Isto é uma chave. Estas bases de dados hoje são... E nós tentamos, no meio disto, em diálogo com eles e com o esforço deles, porque nós não conseguiríamos nunca aqui chegar, tentamos, a partir da contabilidade que tínhamos do número de escolas, inscrevê-lo neste mapa. E este é um mapa escolar de início do século XIX, 1801. É um mapa que já herda toda a influência pombalina, herda todo o esforço de Dom João VI para criar mais escolas, abrir mais escolas, e reparem no mapa que é. Já é um mapa
muito semelhante ao que depois vamos encontrar, infelizmente. Por um lado, ficamos logo surpreendidos. Não há, ao contrário do que às vezes se dizia, não há terra de ninguém. São muito poucas as terras de ninguém no país. Há uma escolinha em quase todo o território. Longe ou mais perto, servindo só os que viajam. Não esqueçam que Portugal, ontem como hoje, teve sempre um grande problema de ligações. Não é? Quando pensam na saúde, continuamos a pensar no problema das ligações. Estamos sempre neste campo, não é? Até pelas circunstâncias que tem, pela geografia que tem. Mas, reparem, não é tão fácil falarmos de um país de analfabetos, com todo, como se fosse um submundo na Europa ou no sul da Europa. Ele está aqui. Este é o mapa. São umas 1500 já instâncias educativas que estão aqui cartografadas. Claro que há um vazio grande que vem no Alentejo, não é? Claro que é muito importante vermos isto. Há um eixo que vai resistir. Portanto, mais vermelho, mais escolas. Há um eixo que vai resistir, que é o eixo Freire. Muito importante isto, virar costas a Castelo, intensificar a presença do elemento português na periferia. E, sobretudo, então, na zona de Trás-os-Montes, Bragança e tudo, não é? Agora queria passar ao seguinte, peço desculpa. Peço desculpa. Sete, em baixo. Isso, sim. Então, cerca de 70, 80 anos depois, o primeiro censo da população, em 1878, e já a primeira contabilidade estatística. Veja onde se densifica o mapa. O norte, aqui temos já o mapa, o Portugal que vai chegar em grande parte ao Estado Novo, não é? Densifica-se o norte atlântico, o norte acima do Tejo, não é? Uma densidade grande aqui. Estes municípios lutaram, e até muitos municípios do interior, a zona de Viseu, Castelo Branco e por ali, densificam. A parte litoral já começou a dar sinais da litoralização. Estão a ver? Havia vazios ainda no anterior, se lá formos ver, e claro que agora o contraste com o Alentejo, e segundo o Alentejo, é maior. Mas, sobretudo, também o atraso do próprio Algarve. Mas isto é fundamental. Isto, sei lá, vamos depois encontrar no ler e escrever. Eu trabalhei muito nesta questão e não me tinha percebido tanto. Agora posso voltar a ler e escrever com outra segurança. Ou seja, eu já tenho indicadores do mapa escolar. Há ofertas escolares. Quando há bocadinho o professor Machado colocava alfabetização e desenvolvimento ou escolarização e desenvolvimento. Nós, neste período, 1878, estava a discutir-se o mapa dos municípios, um grande debate no Código de Martins Ferrano, a dimensão municipalista e tal. Estava a discutir-se já o orçamento municipal. E os municípios começam a ser arrumados em 3 grandes escalões. Não é só... Não é uma novidade dos nossos tempos arrumá-lo em escalões. Não é? E, curiosamente, nós fizemos aqui uma aplicação estatística com o esforço de uma professora de estatística que tentou encontrar o coeficiente de desenvolvimento e, pegando as verbas, como é que era... Pergunta difícil para o historiador, porque a resposta é ainda muito ambígua. Como era determinado o orçamento dos municípios? Que índice ou que fórmula estava na cabeça do político? E o que vamos ver é que não foi tido em conta o facto dos municípios terem mais alfabetizados, mas sim o facto dos municípios terem mais escolarizados. Isto talvez seja aquilo que ainda hoje estamos a sofrer em grande parte. Ou seja, este orçamento já não é necessariamente um orçamento de investimento. É um orçamento de crescimento e prolongamento. Quem já tem decide mais, porque dá garantias que vai fazer. Ou seja, foi a escolarização, em boa parte, que determinou a fórmula do modelo de desenvolvimento do Ocidente. E isto é muito importante para entender, penso eu.
Então, este, portanto, o mapa já muito. E agora o mapa de final de Estado Novo, 1931, um somatório, final da República, princípio de Estado Novo, um somatório já de uma intervenção forte da República, e o que vamos ver é que aqui, claramente, a literalização já está afetada. Já não é. Estão a ver onde o mapa ganha densidade. Não é? A literalização vai avançar. E este é o mapa de 78, do mapa pós-revolucionário também, que não altera grandemente as linhas de rumo, mas começa a ser um mapa já muito atento à diversificação. Os polos que se vão. Há pelo país polos, sedes de distrito, cidades fortes, onde há uma boa economia, ou seja, o país deixou de ter uma mancha tão. Reparem que já não tem manchas de continuidade, tem agora polos. Este olhar sobre Portugal escolar, a partir dos municípios, não é necessariamente coincidente com muitos olhares. Se eu fizer um olhar por província, se eu fizer um olhar por diocese, se eu fizer um olhar por governos civis, portanto, por distritos, ele não vai dar a mesma ideia. Não é? Portanto, o esforço do Atlas Portório foi muito resgatar um olhar sobre o município, sobre Portugal, a partir desta outra realidade geográfica, territorial, pedagógica, que é o município. E isso pode trazer grandes surpresas. Vejam, por exemplo, sempre a zona à volta de Bragança, a densidade de escolas por habitante. Não é? E que podem não ter necessariamente, se eu quiser aplicar, voltamos à fórmula do percentual de alunos, ter aqui uma grande. Esta unidade de observação foi a escola. Não, portanto, também é importante isto, não é? Tem lá mais alunos que o Alentejo, pode não ter necessariamente, ou que o litoral não tem, mas tem número de escolas. Portanto, foi um olhar entre escola e município. É um olhar, todos estes olhares têm as suas qualidades. E talvez terminasse, este é o. Voltávamos atrás, portanto. Talvez eu deixasse os desafios. É claro que, duas palavras, eu tenho estado a trabalhar recentemente. Tenho uma disciplina que se chama Dinâmicas Culturais de Desenvolvimento Local e isto tem-me legitimado muito a dialogar com os administradores, com o João Quinhal, com este outro núcleo pós-25 de Abril, com este adiamento que todos os textos vão colocando que a Constituição bem cedo quis passar dar uma autonomia aos municípios e que ainda nos anos 90, é curioso, reparem na revisão da Constituição nos anos 90, mantém exatamente o mesmo artigo que estava no primeiro texto original. Vai ser construído, vai ser matéria de legislação oportuna a questão dos municípios na instrução. Portanto, a segunda revisão da Constituição mantém o mesmo estado dos 30 anos pós-revolucionários. Portanto, os municípios, este outro tema, portanto, a atualidade, os desafios da atualidade, eu tenho estado a trabalhá-los a partir, por exemplo, sei lá, de um esforço grande para escrever textos mostrando que os municípios, os arquivos locais, os museus locais, o património local, o diálogo com José Amado Mendes, com outros pensadores, como é que podemos fortalecer a presença da história local na educação atual, mas também quais são as potencialidades que as novas configurações, a Associação de Municípios Internacional, a Carta do Rio, a Confederação da Nova, enfim, como é que estes novos documentos vieram criar uma atmosfera que torna esta diversificação escolar real. Mas, se depois o diálogo for por ali, aqui quis essencialmente, peço desculpa por insistir, quis vir com a voz um pouco do historiador para tentar, digamos, mostrar como esta longevidade do tema pode ser ainda um grande desafio e mostrar os vazios a que estamos, não é? Obrigado. Obrigado, Sr.